Reciclagem de pilhas. O descarte inadequado de pilhas é um dos problemas ambientais no Brasil. No país, são vendidos aproximadamente ao mês 400 milhões de baterias e 1 bilhão de pilhas. Destes, apenas 1% é reciclado. Mas por que é assim? Por causa de alguns fatores: alto custo de reciclagem, falta de conhecimento e compromisso da população quanto ao descarte adequado, poucos locais para descarte, fracas e descontínuas campanhas de conscientização. E por que o descarte para reciclagem é a melhor opção? Porque as pilhas e baterias não podem ser descartadas com lixo comum. Elas contêm substâncias tóxicas que podem contaminar o solo, os rios, os vegetais e que causam doenças em animais e seres humanos, de forma direta ou indireta. Você já deve ter se perguntado alguma vez na vida o que fazer com pilhas e baterias usadas. É uma pergunta importante. Pilhas e baterias têm metal pesado, uma substância perigosa que requer atenção e cuidado na hora do descarte. Por ano no Brasil, são fabricadas, em média, 800 milhões de pilhas comuns e alcalinas. Normalmente, são jogadas fora no lixo doméstico. Quando o assunto é telefone celular, já somos 120 milhões de usuários que precisamos de bateria para fazer o aparelho funcionar. Quando descarta o celular, a bateria velha vai junto no lixo doméstico. 1 bilhão e 200 milhões de pilhas circulam por ano no Brasil. 800 milhões são produzidos aqui mesmo. O resto é material contrabandeado e não atende às especificações da legislação. A resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabelece como regra que as pilhas e baterias com baixas concentrações de metais pesados podem ser descartadas junto com o lixo doméstico, desde que o lixo seja levado para aterros sanitários. O problema é que a maioria absoluta das cidades brasileiras não possui aterros sanitários e descartam pilhas e baterias em vazadouros clandestinos. Falta informação, falta divulgação. Só para você ter uma ideia, em São Paulo são consumidas anualmente 4.750 toneladas em São Paulo. Sem contar as importadas, as piratas, as contrabandeadas, as baterias e tudo mais, né? Chegamos a essa parte do projeto com uma grande pergunta. Por que há uma carência tão alta de empresas que realizam o processo de reciclagem de pilhas, sendo ela tão benéfica para o meio ambiente? Bem, isso é dado pelo alto custo
e o longo período de duração do processo. Sem falar do baixo retorno financeiro, o que torna muito pouco atrativo para os grandes empresários. Mesmo empresas que já estão abertas e fazem o processo necessitam de ajudas das prefeituras e do Estado para se manterem abertas. Outra pergunta importante que devemos nos fazer é como podemos aumentar o número de pilhas recicladas ao longo do ano. Bem, como já falamos anteriormente, são as indústrias que reciclam as pilhas. Outras formas muito importantes são os postos de coleta de pilhas, que são bem raros nas cidades grandes e pequenas. Aumentando o número de pilhas coletadas, poderíamos aumentar a demanda de trabalho de reciclagem de pilhas, criando mais oportunidades para que empresários tentem investir na área de reciclagem de pilhas. Mas para isso, o governo deve investir em campanhas sobre a reciclagem de pilhas e seu descarte correto, pois muitas pilhas são descartadas incorretamente devido à falta de conhecimento da população.